Recortes da vida de Jesus. Hoje é a 14ª mensagem da série Recortes da vida de Jesus. Vamos ler o texto? Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o confim dos tempos. Pai, aplica essa palavra aos nossos corações, nos ensinando, nos repreendendo, nos corrigindo e nos educando. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos possam sentar. O título da minha pregação hoje é O Último Mandamento de Jesus. O último mandamento de Jesus, e o meu objetivo é mostrar que o último mandamento de Jesus é: vão e façam discípulos de todas as nações. Não é fácil esse último mandamento da gente colocá-lo em prática. Eu gosto de um texto que está lá em Atos 17:6, que diz assim: Todavia, como não os encontraram, arrastaram Gênson e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, gritando: Esses homens que têm agitado o mundo chegaram também aqui. Tem uma outra tradução que diz: esses homens, uma tradução popular, que colocaram o mundo de cabeça para baixo, chegaram até aqui. Mas a pergunta que eu me faço é: como que isso aconteceu? Como que eles conseguiram, em tão pouco tempo, criar um impacto tão grande a ponto dos judeus afirmarem que eles agitaram o mundo? Como foi possível isso? Isso foi possível porque cada cristão da igreja primitiva entendia que a sua responsabilidade é fazer discípulos. Eles não pararam. Podiam colocá-los na cadeia, mas não poderiam amordaçar a boca deles. Não tinha como calá-los. Parafraseando, a dona de casa não deixou de falar de Jesus para outra dona de casa. O soldado não deixou de falar de Jesus para outro soldado. Paulo, lá em Filipenses, diz assim: saúda-os, os da casa de César, trazendo a ideia de que havia convertidos no palácio. Como eles conseguiram? Os amigos começaram a falar de Jesus para o outro amigo. E é interessante porque a igreja de Antioquia, ela basicamente nasce não por apóstolos. Ela nasce pelos crentes da dispersão, que depois da perseguição saíram pelo mundo. Eles saíram fazendo o quê? Pregando a palavra. Eu acho que é isso que Jesus queria dizer no Sermão do Monte, quando ele fala assim: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ele quer dizer o quê? Enquanto vocês estão andando, brilhe. Enquanto vocês estão caminhando, ilumine. Enquanto vocês estão se relacionando, seja luz. Enquanto vocês estiverem nesse mundo, seja sal. Tempere esse mundo. Preserve esse mundo. Faça alguma coisa. Paulinho vai dizer o seguinte: que nós somos o bom perfume de Cristo. Isso quer dizer o quê? Por onde você for, exale esse perfume.
exala essa mensagem. A única forma dessa igreja ter colocado aquele mundo de cabeça para baixo era porque todos os cristãos eram sal e luz, eram perfume de Cristo. O problema maior nosso é que a nossa geração desaprendeu a evangelizar. A nossa geração não quer mais pregar o evangelho. A nossa geração, ela quer, na verdade, ela usa o que eu vou chamar de estratégia da aranha. Ela arma uma teia dentro da igreja e fica esperando as presas chegar. Com eventos, com grandes eventos, com grandes acontecimentos. Mas a nossa geração não sai para fora. Ela não bate na porta do vizinho, ela não conversa com um colega. A nossa geração não quer mais falar de Jesus. Eu me converti na década de 80, onde o evangelismo era um princípio natural. A gente pregava para todo mundo, evangelizava, levava pessoas para a igreja. O último mandamento de Jesus é que a gente faça discípulos. E eu pergunto para esta igreja, por que nós não estamos obedecendo o último mandamento de Jesus? Por que nós não estamos pregando o evangelho? Por que nós não estamos convidando pessoas para ouvir a palavra? O texto que nós lemos é o último mandamento de Jesus, onde ele chama os discípulos e diz: vão e façam discípulos. A minha pergunta hoje é: como que eles fizeram isso? Anota aí, de que depende a missão de um discípulo obediente? De que depende a missão de um discípulo obediente? Porque eles obedeceram o ídolo de Cristo. Quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, a gente observa que a igreja só cresceu, se multiplicou, porque eles obedeceram o fazer discípulo. Então a pergunta é: de que depende a missão de um discípulo obediente? A missão de um discípulo obediente depende de três coisas. Primeiro, a missão do discípulo obediente depende da autoridade de Jesus. Depende da autoridade de Jesus, é isso que nós vamos ter aí, principalmente no verso 18. Mas olha que interessante. Jesus, ele chama os discípulos, assim que ele se revela para eles, e fala: vão para Galileia. Eu quero que vocês vão para Galileia, porque lá eu vou ter um encontro com vocês. Os anjos disseram para as mulheres: vão para Galileia. Jesus falou para as mulheres: vão para Galileia. Agora, o ministério de Cristo começou aonde? Na Galileia. Galileia de quem? Diz a Bíblia: Galileia dos gentios. Jesus começa seu ministério em Mateus, na Galileia dos gentios, e encerra seu ministério na Galileia dos gentios, exatamente para dizer para a igreja o seguinte: os gentios estão no meu radar, está no meu foco. Então vai para a Galileia, se reúne lá. Ele poderia ter dito para as mulheres: vão e façam discípulos. Ele poderia ter dito para os discípulos que encontraram com ele: vão e façam discípulos. Mas ele não quis dizer isso para ninguém. Ele esperou a igreja estar reunida. Ele esperou todos estarem juntos. E quando todos estiveram juntos, ele então disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos. Agora, quando Jesus diz toda autoridade me foi dada no céu e na terra, pode parecer por algum momento que Jesus não tinha autoridade antes da ressurreição. Mas não é verdade. Jesus tinha autoridade antes da ressurreição. Se nós pegarmos o Evangelho de Marcos, quando Jesus escolhe os 12, Jesus diz para eles o quê? Jesus diz para eles assim, Jesus diz assim, deu para eles autoridade para expulsar demônio e para pregar o Evangelho. Da onde ele tirou essa autoridade? Porque ele tinha ela. No capítulo 10 de Mateus, quando ele envia os 12 para uma missão, ele diz
que ele tinha autoridade e ele delega essa autoridade para eles. Mas aqui nesse texto ele diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por quê, queridos irmãos? Essa é uma autoridade diferente. Lembra do diálogo de Jesus com Satanás no Monte da Tentação? Levou ele no alto do monte e mostrou os reinos e disse assim: tudo isso te darei se você prostrar e me adorar. Lembra disso? Ou seja, Jesus poderia ter dito assim para o diabo: que reino? Você não tem nada. Mas o próprio Jesus vai dizer no Evangelho de João capítulo 12 que o diabo é o príncipe deste mundo. A partir do momento em que o diabo venceu Adão e que Adão caiu, a sensação que se tem é que o diabo passa a reinar com autoridade na terra, que deveria ser de Adão. Mas quando Jesus Cristo vem na cruz do Calvário, ele destrona o diabo dessa autoridade. É isso que Paulinho vai dizer em Colossenses. Ele vai despojar todos os demônios, principados e potestades. A vitória de Cristo sobre a cruz garante a ele uma autoridade de cabeça do reino de Deus, de cabeça sobre a igreja. Lembra do que Jesus diz em Mateus 16? Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Aqui ele começa esse processo, porque agora ele tem a autoridade legal conquistada com a sua morte e ressurreição para governar a igreja. Então ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu tenho direito legal sobre esse reino. Ali, Satanás perde qualquer possibilidade de autoridade, de reino ou de qualquer coisa. Mas se Jesus tem essa autoridade, então ele pode delegar essa autoridade. E ele delega essa autoridade para nós. Ele disse: vão e façam discípulos. Eu estou dando autoridade para vocês. Lembra do que foi dito em Mateus capítulo 10, nós pregamos sobre isso? Deu autoridade para pregar. Jesus deu aos discípulos autoridade para expulsar o demônio. Jesus deu aos discípulos autoridade para fazer a obra de Deus. Então, ele recebe essa autoridade e agora ele delega essa autoridade. Ele transmite essa autoridade para toda a igreja. Nós agora temos autoridade para curar enfermos, expulsar o demônio e pregar o evangelho. Agora, essa autoridade pressupõe a nossa obediência. Todo senhorio pressupõe obediência. Se ele tem autoridade e se ele está dando uma ordem, pressupõe que os seus discípulos vão obedecer. Pressupõe que nós vamos dar continuidade à sua missão. Eu terminei o meu ministério. O meu ministério terminou na cruz, eu venci. Agora eu passo para vocês a responsabilidade. A missão agora de vocês é continuar, é dizer para o mundo o que eu fiz na cruz. Vai para o mundo e diga o que eu fiz na cruz. E por que eu fiz o que eu fiz. Agora está com vocês. E é isso que nós vamos ver na igreja de Atos. A igreja de Atos dos Apóstolos nada mais foi do que uma igreja obediente à grande comissão. Por isso a igreja cresceu. Por isso a igreja se multiplicou. Por isso houve tantas viagens missionárias de Paulo. Por isso houve tantas conversões. Só no segundo capítulo de Atos nós já temos 3.000 convertidos. No capítulo 4 já aparece 5.000 convertidos. Tudo isso aconteceu por quê? Por causa da obediência da igreja. A igreja obedeceu. A igreja foi. Irmãos queridos, nós temos que obedecer o último mandamento de Jesus, se nós quisermos crescer. Eu vi esses dias um vídeo, até postei no grupo da igreja, postei no Instagram, mas como não é fotinha para os outros curtir, ninguém curte, né? Mas o Luiz Saião, um dos maiores estudiosos da Bíblia do Brasil, foi o editor dessa Bíblia de estudo NVI, ele falando que ele vê as pessoas falando assim: o que a gente precisa fazer para que a igreja cresça?
Ah, nós temos que pintar a igreja de preto. Ah, nós temos que colocar jogo de luz. Ah, nós temos que colocar músicas mais motivacionais e etc. E ele falou, e está dando certo. Ele disse, está dando certo. Eu percebo o que está acontecendo, as igrejas estão enchendo. Mas aí, chorando, Luiz Saião diz, mas quando a gente olha nos olhos dessas pessoas, a gente vê que elas estão vazias, porque tudo isso é teatro, não é de verdade. A igreja que obedece não precisa disso. A igreja que obedece sabe que não somos nós que convertemos as pessoas, é Deus. Eu não me converti, eu fui convertido. É o Espírito Santo que veio até mim e me convenceu do meu pecado, que me fez cair em si, me arrepender e me entregar totalmente a Ele. A igreja não tem que fazer nada, não, ela só tem que pregar e confiar na obra do Espírito Santo. Ela não tem que inventar a moda, ela não tem que enfeitar o pavão para o povo achar bonito, não. Ela tem só que pregar a palavra. Não importa a parafernália, não importa a estrutura. O importante é que esse evangelho seja pregado e que as pessoas entendam de fato o que Jesus veio fazer por elas. Jesus deu autoridade para nós e nós temos que obedecer. Mas em segundo lugar, a missão, de que depende a missão do discípulo obediente? Primeiro, depende da autoridade de Jesus. Segundo, e aqui eu vou gastar tempo, a missão do discípulo obediente depende das orientações de Jesus. Repito, de que depende a missão do discípulo obediente? A missão do discípulo obediente depende das orientações de Jesus. Primeiro depende da autoridade de Jesus. Agora depende das orientações de Jesus. Vamos olhar para as orientações. As orientações de Jesus começam apresentando para nós as razões. Olha o que diz aí o texto. Verso 19. Portanto. É interessante porque, portanto, é uma conjunção de conclusão, uma conjunção conclusiva, que traz exatamente a ideia de resultado. Portanto, diante do que eu disse, diante do que eu falei, vão. A razão para vocês ir é o que eu disse. A razão para vocês ir é a minha morte e ressurreição. Diante da minha obra, diante da minha vitória, diante da minha ressurreição, vão e façam discípulos. A motivação de vocês é essa: o fato de que eu ressurgi dos mortos, o fato de que eu estou vivo, o fato de que eu sou o Senhor de vocês. Esta é a razão. Não existe outra motivação para vocês saírem pelo mundo e fazerem a obra de Deus. Não existe outro motivo a não ser o fato de que eu estou vivo. E porque ele está vivo, diga para o mundo que eu estou vivo. Por que os discípulos no caminho de Emaús estavam fugindo? Porque Jesus para eles estava morto. Mas quando Jesus se revela para eles como aquele que está vivo, reacende a esperança, reacende a motivação. A nossa motivação para pregar o evangelho é que Jesus está vivo e reina. E porque ele está vivo e reina, nós temos que falar para o mundo: Jesus está vivo, ele não está morto. Ele continua sendo o nosso Rei, nosso Salvador e nosso Senhor. Então as orientações começam com o portanto, com as razões. Portanto, diante do que eu disse, diante do que eu fiz, vão. Mas as orientações de Jesus também, ela apresenta as circunstâncias. Olha o que diz aí. Portanto, vão. Agora, o vão aqui está apontando para uma realidade dinâmica. Vão aqui é o seguinte: enquanto vocês estão indo, façam discípulos. Enquanto vocês estão caminhando, seja luz e seja sal. Enquanto vocês estão vivendo, exale o perfume de Cristo. Vão aqui apresenta a circunstância em que o discipulado tem que ser feito. O discipulado não é feito da seguinte maneira: vamos sair hoje à tarde e vamos evangelizar. Não. Enquanto você está vivendo, se relacionando no seu ambiente de trabalho, com seus amigos, com seus vizinhos, com a turma do esporte,
com a turma da academia. Em todo lugar, seja sal, seja luz. Em todo lugar, seja perfume de Cristo. É isso que ele quer falar. A orientação dele é vão. E aqui está no gerúndio, enquanto estamos indo, pregando, evangelizando, testemunhando. É isso que ele quer dizer para nós. Vão. Viva o evangelho no dia a dia. Viva o evangelho dentro de casa. Deixa o seu pai, deixa a sua mãe perceber Cristo na sua vida. Viva o evangelho com seus colegas de trabalho. Sabe qual que é o problema que nós temos hoje? O problema que nós temos hoje, queridos, é simples. É que as pessoas não veem mudança na nossa vida. As pessoas não veem transformação na nossa vida. Porque nós vamos para uma igreja, choramos, arrepiamos, como diz o Luiz Saião, mas depois no outro dia a gente está no baile funk. Vamos para a nossa casa e vamos coabitar com os nossos namorados que nem casamos com eles. As pessoas do mundo olham e falam assim, qual a diferença? Nós queremos as bênçãos de Jesus, mas não queremos obedecer a Ele, aos princípios, às regras, aquilo que Ele nos deixou para nós seguirmos. Então, enquanto você está indo, testemunhe de Jesus com a sua vida. Enquanto você está indo, mostre para o mundo. Em terceiro lugar, as orientações de Jesus também aqui. Primeiro nós falamos do portanto. Depois, portanto, fala das razões. Vão falar da circunstância. Enquanto estamos indo e caminhando. E depois ele fala, façam. Aqui fala da ação. Do propósito, da intencionalidade. Façam. Essa orientação. Façam intencionalmente. E é interessante porque o único verbo no imperativo aqui é façam. Façam, discípulos. Esta é a ordem. E nós temos que fazer discípulos. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que esse façam aqui está nos chamando a colocar em prática, a ser intencionais. E ele fala, façam o quê? Discípulos. Não adeptos. Deixa eu falar uma coisa aqui. Sabe quantas vezes aparece a palavra discípulo no Novo Testamento? Cerca de 260 a 261 vezes. Sabe quantas vezes aparece a palavra cristão? 3. Sabe quantas vezes aparece a palavra crente? 15. Uma delas é que o diabo é crente. Até o diabo crê e estremece. Por que aparece mais discípulo do que crente e cristão? Porque a ideia do Novo Testamento é que sejamos discípulos. E a palavra discípulo no grego é matetes, que significa aluno, aprendiz, aquele que dá continuidade ao que o mestre fez. Então o propósito de Jesus não é criar adeptos, não é gerar frequentadores. O propósito de Jesus não é encher a igreja de pessoas chorando e arrepiando. O propósito de Jesus é fazer discípulo. E o discípulo ele tem uma marca. Ele recebe, ele é transformado pelo que ele recebe e ele transfere, ele transmite. Que é uma figura boa do discípulo? A abelha. A abelha vai lá na planta, pega o néctar da planta, come, digere e produz o mel. O discípulo é aquela pessoa que ouve a palavra, é transformado pela palavra e ensina a palavra. Estudar, viver e ensinar. O discípulo estuda a palavra, vivencia essa palavra e ele transfere essa palavra. Diferente do crente consumista. O crente consumista, ele só quer o benefício do culto, o benefício da igreja. O crente discípulo, ele é impactado pelo evangelho. Então o texto diz, façam discípulos.
Mas aí nós entramos num outro ponto, queridos irmãos, que nós não podemos esquecer. As orientações de Jesus também incluem a abrangência da missão. As razões da missão, portanto, a circunstância da missão, vão. O imperativo da missão, façam. E a abrangência da missão, todas as nações. Agora, olha que diferença. Mateus capítulo 10. Jesus chama os 12 e envia eles. E qual foi a ordem de Jesus? Vocês vão pregar aos da nação de Israel. A missão em Mateus 10 é local. A missão aqui é translocal. Vai além da localidade. Ele está dizendo assim: vocês agora precisam entender que não há mais fronteiras para a minha missão. Eu quero que vocês vão para todos os lugares. Isso significa o quê? A Jordânia, Samaria. Isso significa o quê? Todos os lugares. Parece que a igreja primitiva não entendeu muito isso. Tiveram dificuldade em entender essa visão translocal da missão. Só lá no capítulo 8 que a gente vai começar a ver um samaritano sendo evangelizado, o Filipe vai para lá, o Espírito Santo manifesta, eles recebem o Espírito Santo. Depois no capítulo 10, Paulo vai para a casa de Cornélio, e ali o gentio começa a ser convertido. No capítulo 11, os dispersos começam a evangelizar em Antioquia. No capítulo 13, Paulo é enviado em Barnabé exatamente para Antioquia, para fazer a obra e assim por diante. Mas havia uma dificuldade muito grande neles de assimilar que essa missão vai para além da etnia judaica. Eles fizeram um concílio em Jerusalém, para ouvir Pedro sobre o que aconteceu na casa de Cornélio. Ô Pedro, o que aconteceu lá? Pregando para gentio? Você está dando o evangelho para os pagãos? Mas Deus mandou, fui, o Espírito Santo apareceu lá e batizou eles também, e assim por diante. Então, Jesus está dizendo que a missão, ela tem razão, a ressurreição de Cristo, a autoridade de Cristo, ela tem uma circunstância, vão a qualquer lugar, enquanto estão caminhando, ela tem um imperativo, façam, e ela tem uma abrangência, todas as nações. E aqui eu entro com um ponto mais importante. As orientações de Jesus aqui é que a missão também tem uma forma. A missão tem razões, portanto, a missão tem uma circunstância, vão enquanto estão caminhando, ela tem um imperativo, façam, ela tem uma abrangência, as nações, e a missão tem uma forma. O texto diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando. Só que o façam discípulo não começa com o batismo. O façam discípulo começa com o evangelismo. Como é que eu vou batizar alguém que eu não evangelizei? Como que eu vou batizar alguém que não se converteu? Como é que eu vou batizar alguém que ainda não teve uma experiência com Cristo? Então a primeira coisa da missão de Cristo, a primeira forma é evangelismo. Nós temos que evangelizar. Eu repito o que eu disse anteriormente. Nós desaprendemos a evangelizar. Nós temos que pregar o evangelho. Nós temos que parar de achar que a chave para o crescimento da igreja é enfeitar o pavão. Está no entretenimento, está nos eventos. Os eventos podem acontecer eventualmente, convidarmos pessoas, mas o foco maior não é esse. O foco da igreja primitiva é ir e pregar, é ir e evangelizar. Eu lembro que eu encontrei um rapaz um dia numa livraria evangélica. Ele estava vendendo um livro. Aí ele estava meio desesperado lá vendendo os livros, eu comprei dele. Comprei porque o autor era o J.C. Riley. Eu vou comprar o seu livro, já que é do Riley, vou comprar. E aí ele estava me contando a experiência dele. Dizendo que no hotel, no centro de Belo Horizonte,
Ele evangelizou uma mulher e batizou ela. Você evangelizou a mulher num hotel em Belo Horizonte e batizou ela. E aí? E aí? Vai, batizei ela. E depois? Vai, só batizei ela. Não, meu filho, isso é evangelismo abortivo. Nós não temos que sair por aí batizando as pessoas, nós temos que evangelizar, ter certeza de que ela compreendeu o evangelho, batizar ela e dar sequência, e dar continuidade. As coisas não podem ser feitas de qualquer maneira. Nós temos que entender, irmãos, que o evangelismo ele é algo natural no crente. Algumas pessoas pensam assim, eu não evangelizo porque eu não sei evangelizar. Na igreja primitiva tinha curso de evangelismo? Na igreja primitiva tinha curso de evangelismo, gente? Não tinha. O que o cego fala no capítulo 9 do Evangelho de João? Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Esse era o testemunho dele. Era isso que ele dizia para as pessoas. Quando Jesus liberta o endemoniado em Gadara, Jesus assim, vá para os seus e fala para eles. Fala o quê? Quem você era, o que eu fiz com você e o que eu quero fazer com eles. Acabou. Esse é o evangelismo. Diga para eles quem você era. Diga para eles o que Cristo fez na sua vida. Diga para eles o que Cristo quer fazer na vida deles. Não tem que ter curso de evangelismo. Tem que ter vontade de testemunhar. É impossível, irmãos, nós calarmos. Diz João assim, como podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos? Nós não podemos deixar de falar do que nós vimos e ouvimos. Olha o que diz o bispo Riley. Se uma pessoa não tem o desejo de fazer o evangelho conhecido no mundo inteiro, bem se pode questionar se ela conhece mesmo o valor do evangelho. Se a pessoa não quer evangelizar, será que ela conhece o evangelho? Se a pessoa não quer falar de Jesus, será que ela realmente conhece Jesus Cristo? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer. Spurgeon dizia que evangelismo é um mendigo contando para outro mendigo que achou pão. Isso me faz lembrar aquela história de Reis, quando os leprosos chegam no acampamento do inimigo e percebem que eles tinham cascado fora e achou muita comida, muita provisão, e eles falaram, não podemos ficar com isso só para nós. Foi lá até a casa de Israel e disseram, achamos o acampamento vazio, cheio de comida. É isso que é evangelizar. É dizer para os outros aonde tem comida, aonde tem o alimento. Como que a igreja faz discípulos? Evangelizando. Se nós não evangelizarmos, irmãos, nós vamos ficar esperando o quê? Hoje, quanto de dinheiro é gastado em shows dentro de igreja? Uma fortuna hoje está sendo gasta em sons, estrutura de teatro dentro de uma igreja, de boate dentro de uma igreja, para esperar as pessoas virem. Mas nós não estamos dizendo para as pessoas, pregue para o seu amigo, pregue para o seu vizinho, pregue para o seu colega de academia, fale de Jesus para a sua amiga, convide elas. O último mandamento de Jesus está sendo ignorado. Primeira coisa, evangelizar. Segundo, batizar. E aqui é importante, irmãos, nós entendermos sobre o batismo. É uma coisa muito importante, é que o batismo, eclesiologicamente, é um ritual de iniciação. Batizar uma pessoa é levar essas pessoas a serem membros do corpo de Cristo. Mas do ponto de vista teológico e espiritual, batismo é morte e ressurreição. Quando a gente batiza uma pessoa, nós estamos dizendo assim, você morreu para a velha vida e ressuscitou para uma nova vida. Aí eu pergunto para os irmãos, se ela morreu para essa velha vida, por que ela continua vivendo do mesmo jeito que vivia antes? Se ela morreu para essa velha vida, por que ela continua com as mesmas práticas? Que tipo de evangelho é esse que nós estamos pregando no Brasil, em que a pessoa vira evangélico, mas não converte? Vira evangélico, mas não muda de vida?
É só a gente ver os cantores aí agora, os cantores vão lá e cantam a música gospel chorando, lágrima desce nos olhos. E depois mete um funkão lá. Não mudou nada. Não é? O batismo pressupõe que eu morri para a velha vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram. O apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Efésios, ele diz o quê? Que nós nos desvestimos da velha vida, e ele fala qual é: adultério, fornicação, impureza, tudo quanto é coisa, e nos revestimos da nova vida. Isso é transformação. É isso que nós temos que dizer para o mundo, querido. Converter é isso, é trocar de roupa. Você trocou de roupa? Você tirou essa roupa do mundão velho de guerra? Você tirou essa roupa da corrupção? Você tirou essa roupa da impureza? Você tirou essa roupa da perdição? Você vestiu a roupa da santidade? A roupa da vida transformada? Não. Então como é que você fala que você é cristão? Eu tenho vergonha, irmão, de ficar com a pessoa falando que ela é crente e ela vivendo desse jeito. Olha o que Paulinho vai dizer. Aqueles que se dizem irmãos, mas não é, Paulinho fala, não reúna com eles, não se associe a eles. Paulo está falando daqueles que se diz cristão, mas não é. Tem pessoas, irmãos, que escandalizam tanto o evangelho que a sua vida, com o seu comportamento, que a gente tem que afastar deles, infelizmente. Porque senão as pessoas falam para a gente assim, você é igual a ele? Você é da mesma forma que ele? Então o batismo pressupõe que essa pessoa foi transformada. Na igreja primitiva, acontecia assim, ó, você converteu, batizou. Era pai bola. Hoje no meu evangelho você faz um curso. Mas naquela época a gente percebia que as conversões eram verdadeiras, eram legítimas. Então a primeira coisa nós temos que entender o que é o batismo. A segunda coisa, quem deve ser batizado? O discípulo. Façam discípulos, batizando. Quem é batizado? O discípulo. Não é o adepto, não é o que gostou da música da igreja. Quantas pessoas batizaram para casar? Tem igreja aí que a pessoa batiza para casar, porque se não casar, ela não pode ser batizada. Se ela não batizar, ela não pode casar naquela igreja. Aí ela vai lá e batiza só para casar. O batismo é aplicado ao discípulo, aquele que teve a vida transformada e convertida. Terceiro, o que é o batismo? Quem deve batizar? O discípulo. Terceiro, quem pode batizar? Aqui nós entramos no problema, vou até tomar água aqui. Porque o texto aqui está dizendo que quem pode batizar é qualquer um que seja discipulador. Vão e façam discípulo batizando. Você discipulou, batiza. Foi isso que aconteceu com Filipe. Filipe pregou para o eunuco perguntou, o que me impede de ser batizado? Nada. Filipe era apóstolo? Não. Filipe era diácono e foi reconhecido como evangelista. Ele batizou aquela pessoa. Eu creio que o discipulador poderia batizar. O discipulador, aquele que ganhou a pessoa para Jesus, conduziu ela no caminho do Senhor, levou ela a frequentar uma igreja. Não é como aquele rapaz lá. Batizei e deixei para lá. Não. Batismo é uma coisa séria. Batismo significa incorporá-la no corpo de Cristo, numa igreja. Porém, a pergunta que fica é, a gente precisa fazer isso hoje? Não precisa. Principalmente numa igreja pequena, nós temos um local para batizar. Nós temos uma igreja que acolhe e batiza essa pessoa. Então não há necessidade. Mas vamos supor que haja essa necessidade. Se está lá no interior, não tem uma igreja evangélica, que é difícil hoje. Você está evangelizando uma pessoa, ganhou para Jesus, firmou ela no passo do Senhor. Não tem ninguém para batizar, vou batizar ela. E ainda começa uma igreja na sua casa com ela e mais outros. Esse é o ponto de partida que nós temos que entender. Nós temos que entender, em quarto lugar, como a pessoa é batizada. Aí nós temos a fórmula trinitária. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, vocês repararam que nome aqui está no singular?
batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como que pode o nome estar no singular se refere a Pai, Filho e Espírito Santo? Percebe? Aqui já mostra a unidade da Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade, ela confirma o batismo. É interessante porque no batismo de Jesus, estava Jesus na água, o Espírito Santo em forma de pomba, e o Pai dizendo, esse é meu filho. A Trindade estava ali no batismo de Jesus. O propósito é que o batismo tem essa forma trinitária. Alguns estudiosos acreditam que o batismo tinha essa forma trinitária principalmente por causa dos judeus. Porque os judeus teriam dificuldade de acreditar na Trindade. Porque os judeus são unitaristas. Eles só acreditam em Deus, mas não acreditam no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Também é provável que seja por isso. Mas entre os gentios houve casos que o batismo era feito apenas em nome de Jesus. Mas entre os judeus havia essa necessidade de se reafirmar. Isso é só especulação. Eu acho que o correto para nós hoje é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro, nós fazemos discípulo evangelizando. Segundo, batizando. Terceiro, ensinando. E aí o texto diz, ensinando-os a obedecer. E aqui nós temos um ponto importante, igreja. Grava aí que eu vou falar. Aqui nós temos um ponto importante. É que quando nós não ensinamos, o discipulado fica incompleto. É isso que está acontecendo. As pessoas aceitam Jesus, é batizada, mas não cresce no conhecimento da palavra. Não cresce no entendimento da verdade. O que Oséias fala? O meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Uma das coisas que está acabando com a igreja evangélica hoje é a falta de conhecimento. Irmãos, deixa eu mostrar uma coisa. Todas as cartas de Paulo se estruturam em três pés. Tem um tripé na carta de Paulo. Doutrina, ética e prática. Todas as cartas de Paulo têm doutrina, ética e prática. Doutrina, ele fala o que temos que acreditar. Ética, ele fala como devemos viver. E a prática pressupõe a obediência à doutrina e à ética. O cristianismo bíblico tem doutrina, ética e prática. Esse cristianismo que estão ensinando por aí, que não foca, que não fala de doutrina, eu tenho medo dele. Que não aponta para a igreja os erros. E aqui nós temos que entender pelo menos três coisas. Primeiro, nós temos que tomar cuidado com aqueles ensinos que subtraem algo das Escrituras. Esse ensino que subtrai algo das Escrituras não corresponde ao ensino de Jesus. Toda vez que a gente está subtraindo alguma coisa, por exemplo, o movimento cristão liberal, a Bíblia não é palavra de Deus, subtraiu. Jesus não ressuscitou, subtraiu. Nascimento virginal não existe, subtraiu. Tirou algo, suprimiu algo das Escrituras. Toda vez que uma igreja, uma religião suprime ou tira algo das Escrituras, ali nós temos uma seita e não uma igreja. Isso é sério. Então, isso aconteceu muito com o movimento liberal. Por que a igreja na Europa morreu? Vão tirando. Eu lembro de uma história, não sei se ela é verdadeira, de um pastor que pregava dizendo assim, isso não consta nas Escrituras. Isso não consta nas Escrituras. Aí a irmã ia para casa, pegava a tesoura e cortava aquela parte. Depois ele ia pregando, isso não consta nas Escrituras, isso não consta nas Escrituras. E ela foi cortando. Um dia, o pastor foi visitar a casa dela e falou, irmão, traz sua Bíblia aí que eu quero ler um texto para você. E ele viu que a Bíblia dela estava cheia de corte, faltando um punhado de pedaço. Mas, irmã, por que você está cortando a Bíblia toda? O senhor falou que não consta no original, te leia. O que eu vou fazer com isso aqui na minha Bíblia? Percebe, irmãos? As pessoas vão tirando tudo, eliminando tudo. Não é um detalhezinho que está sendo tirado, é o essencial. Então, a primeira coisa que a gente vai ensinar as Escrituras, que nós temos a observar é
tem algo que nós estamos suprimindo, subtraindo das Escrituras para pregar, para ficar mais fácil, o povo aceitar com mais facilidade? Tem algo. Segundo, tem algo que eu estou acrescentando às Escrituras para ficar mais fácil de entender? Por exemplo, nos últimos tempos, o movimento evangélico criou tantas coisas que não está na Bíblia, que é só Jesus, né? Tem muita coisa que a igreja evangélica andou ensinando, irmãos, que a Bíblia nunca disse. Por exemplo, a Bíblia nunca disse que mulher não pode usar calça comprida. Mas a gente ensinou isso por muito tempo. A Bíblia nunca disse que a mulher não pode usar uma maquiagem. Mas a gente ensinou isso por muito tempo. Ou que o homem não pode usar uma barba. Ela nunca ensinou no seu todo, mas a gente ensinou isso. A Bíblia nunca ensinou que nós temos que ungir órgão genital das pessoas para quebrar a maldição de prostituição. Mas isso acontece no meio evangélico até hoje no Brasil. Órgãos genitais sendo ungidos, porque os demônios entram por ali, pelo adultério. A Bíblia nunca disse que eu tenho que fazer mapeamento espiritual do bairro para identificar qual é o principado que está aqui para a gente combater eles. Nunca disse. Mas a gente sai fazendo isso aí. Como que eu vou ensinar as pessoas a obedecer tudo que Jesus ensinou, se eu estou preso a coisas, eu estou acrescentando coisas? Por exemplo, no caso da carta de Gálatas, começaram a acrescentar o seguinte: para você ser salvo tem que circuncidar. Para você ser salvo tem que guardar o sábado, tem que guardar as festas. Paulo falou: vocês decaíram da graça? Vocês abandonaram a graça? Não precisa disso, não. Cristo basta. Cristo é suficiente. Não foi isso que a Igreja Católica Romana fez na Idade Média? Acrescentou um punhado de coisa para a fé que não existe? Quando eu penso em ensinar as pessoas a obedecer tudo que Jesus ensinou, a primeira coisa que eu tenho que pensar é: eu estou subtraindo alguma coisa? Segundo, eu estou acrescentando alguma coisa? Terceiro, eu estou distorcendo alguma coisa? Porque as pessoas estão distorcendo a Bíblia para dizer o que elas querem. Por exemplo, Jesus curou o servo do centurião. Aí as pessoas vão lá no original grego e diz que servo ali, na verdade, é uma referência ao amante do centurião. O centurião era gay. Ele tinha um caso com o servo dele. Isso está sendo ensinado nas igrejas evangélicas hoje. E aí eles dizem assim: por que Jesus não questionou a prática sexual do centurião que tinha uma relação homoafetiva com o seu rapaz lá? Porque Jesus entendeu que a opção sexual não deve interferir na fé. Pegaram uma possibilidade de tradução da palavra para servo, para menino, e colocou como se fosse. Então, como que eu vou levar as pessoas a obedecer tudo que Jesus ensinou, se eu estou deturpando? Por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eles estão sugerindo que a gente tire a palavra filho e coloque criança, porque pode ser um homem ou uma mulher. Como que eu vou ensinar as pessoas a obedecer a tudo que Jesus ensinou se eu estou distorcendo a Bíblia? Então, antes de ensinar as pessoas a obedecer a tudo, eu tenho que me perguntar: eu estou subtraindo? Eu estou acrescentando? Terceiro, eu estou distorcendo? E quarto, o que eu estou ensinando é para ser obedecido? Porque o alvo do ensino é a obediência. O alvo do ensino não é informar. As pessoas ficam informadas, mas não mudam de vida, porque o alvo do ensino é transformar.
que nós aprendemos no Sermão do Monte? Palavras não substituem a obediência. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas apenas aquele que faz o que eu mando. Palavras bonitas não substituem a obediência. O que diz o último texto do Sermão do Monte? Aquele que edifica a sua casa sobre uma rocha, aquele que ouve e obedece é aquele que edifica a casa sobre a rocha. O que o texto quer dizer? Se na primeira parte ele fala palavras não substituem a obediência, aqui está dizendo ouvir não substitui obedecer. Eu ouço a palavra, mas você obedece? Eu ouço pregadores, mas você obedece? O alvo da pregação do Evangelho é criar uma comunidade obediente. O alvo da pregação da palavra é gerar uma comunidade de obediência. Está aqui, tiraram daqui, mas continua aqui atrás. O ano da obediência. Por quê? Porque o nosso alvo é criar uma igreja obediente. A grande comissão tem um propósito: criar uma comunidade obediente. Ensine-os a obedecer. Ensine-os a serem obedientes. Eu encerro aqui minha última reflexão com o último ponto, eu vou só citar ele. Eu disse que de que depende a missão do discípulo? Eu disse que em primeiro lugar depende da autoridade de Jesus. Em segundo lugar, depende das orientações de Jesus. E em terceiro lugar, a missão do discípulo depende da presença de Jesus. Primeiro, a missão do discípulo obediente depende da autoridade de Jesus. Segundo, depende das orientações de Jesus. Terceiro, depende da presença de Jesus. Olha o verso 20. Ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. É impossível cumprir a missão sem a presença de Jesus. O Scott Dorval e Daniel Reis escreveu um livro, foi traduzido em português, chama A Presença Relacional de Deus. Nesse livro, o Scott Dorval e seu amigo defendeu a tese de que o tema central de toda a Bíblia é a presença relacional de Deus. Eu diria que o tema central da Bíblia é Deus. Especificamente no Antigo Testamento, uma ênfase ao Deus Pai e o Novo a ênfase ao Deus Filho. É Deus. Mas concordo que não vou dizer que é o maior, mas que um dos temas centrais da Bíblia é a presença relacional de Deus. É isso que a gente vê, por exemplo, na metáfora da aliança no Antigo Testamento. Deus quer ter uma relação com a gente. Deus quer ter comunhão com a gente. Deus quer conviver com a gente. Eu gosto da metáfora da nuvem e do fogo no meio do deserto, porque quando ela se movia, o povo se movia. Deus dirigia o povo com a sua presença. Moisés disse certa vez: Senhor, se tu não fores comigo, não me deixe ir. Sem a presença de Deus é impossível fazer missões. Sem a presença de Deus é impossível continuar a obra do Senhor. Jesus está dizendo: eu vou estar com vocês todos os dias. Seja nas catatumbas, orando escondido, seja na igreja clandestina na China, seja no meio da perseguição na Indonésia, na Nigéria, seja no Brasil, aonde você estiver, eu vou estar com você. E Ele habita em nós. Ele falou: olha, eu estou indo, mas eu vou enviar o Espírito Santo, Ele vai habitar em vocês. Um dos capítulos mais lindos do Novo Testamento é Romanos 8, que é um capítulo sobre o Espírito Santo. E lá o Espírito Santo age de maneira interativa. Ele nos auxilia na nossa fraqueza, intercede por nós com gemidos inexprimíveis e faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Sem a presença de Deus, a nossa vida não faz sentido.
Nós temos que sair de casa crendo que Ele está com a gente. Nós temos que dormir crendo. Quando a gente vai para um leito de hospital, né, pastor Júlio? A gente sente ali uma angústia, um medo bate na gente. Já fui internado. Passa um filme na cabeça da gente. Mas o que nos consola é saber que Ele está com a gente. E também nos consola saber que os irmãos estão orando pela gente. O Senhor está dizendo assim: na missão, eu vou estar com vocês. Na missão, eu vou estar do lado de vocês. Ah, eu não tenho força, eu não sei pregar, eu vou estar com vocês. Ah, eu falo, mas ninguém vem na igreja. Eu vou estar com vocês. Continue falando, continue convidando, continue pregando. Sou eu que convenço o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sou eu que faço a obra. Então, eu vou estar com vocês. A missão do discípulo obediente depende dessa presença de Jesus, que nos capacita, que nos orienta, que nos ensina. Não é isso que está lá em João 14 e João 16? Ele nos ensinará todas as coisas, Ele nos fará lembrar todas as coisas, Ele nos capacitará para fazer o serviço. Eu encerro a minha reflexão hoje sobre a série Recorte de Jesus, desafiando essa igreja. Vamos obedecer ao último mandamento de Jesus. Nós vamos começar agora o ano da obediência. Comece por esse mandamento. Coloca no seu coração: eu vou evangelizar, eu vou pregar, eu vou convidar pessoas. Vamos colocar de pé? Feche os teus olhos.